Então, irmãos queridos e amados, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Vamos ler só esses dois versos hoje. Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então vamos trabalhar nessas três palavrinhas. Primeira, nele radicados. O que é ser radicado? Você já viu uma planta, você pega uma planta pequena, prepara a terra, põe ela ali. Quase ela não tem raiz, mas conforme ela vai se desenvolvendo, tem uns videozinhos na internet que eles plantam a planta dentro de um recipiente transparente e põem uma câmera para filmar. Quem já viu isso? Aí a raizinha começa a se desenvolver, como é transparente, você vê a raiz entrando na terra, crescendo, ao mesmo tempo que a plantinha vai subindo. É a mesma coisa, você plantar uma planta, ela vai se enraizando, as raízes delas vão ficando tão grandes, ela vai se aprofundando na terra, vai se enraizando, e depois é totalmente difícil de você consegui-la tirar dali. Por quê? Porque ela está radicada ali, ela está enraizada. Então o que Paulo está dizendo? Que nós temos que ser pessoas enraizadas em Cristo, só na pessoa de Jesus Cristo. Nós não cremos em nenhuma outra coisa. Nós não cremos em homem, nós não cremos em nome de denominação, né? Nós cremos somente em Jesus Cristo, estamos enraizados nele, somente nele, e em nada mais. A nossa fé não está em nada orado, nada consagrado, nada ungido, em nenhum apóstolo, nenhum profeta da atualidade. Nós não estamos presos a nada disso. A nossa fé está agarrada, enraizada somente em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Então o que é essa palavra radicado, que é a primeira palavrinha ali do verso 7? Enraizado profundamente em Cristo. A outra coisa, edificado. O que é a palavra edificado? Construído, né? Conforme você vai ouvindo o Evangelho, a palavra da verdade vai construindo você por dentro naquelas verdades. Começa uma construção interior, é o alicerce, é Cristo. Depois vai vindo as doutrinas da graça de Deus, vai indo e você vai ficando uma pessoa construída em Cristo. Sua fé está só nele. Você é construído por dentro, ninguém rouba o conhecimento que você tem dele agora, a fé que você tem dentro dele. Você foi construído em Cristo, radicado nele, construído nele. E outra coisa, ele diz, e também firmados, nele radicados, nele edificados, firmados na fé. O que é uma coisa firmada? Vamos supor que tem uma parede bem consistente, você quer pregar lá um fogão, um micro-ondas, ou pregar alguma coisa pesada. O que você vai fazer? Você vai pegar uns parafusos, né? Furar com uma boa broca, né? Furar aquilo na medida certinha, pôr uma bucha certa, prender aquilo ali e vir com o parafuso. Uma vez bem parafusado aquilo, o que você prendeu lá nunca vai cair. Você pode até se pendurar. Parede boa, parafuso bem firmado, aquilo está arraigado de um jeito ali que não cai. Você pode subir em cima que aquilo está totalmente fixado. Então, firmado na fé é uma coisa fixada. Nós estamos fixados em Cristo, bem parafusados, grudados nele, encaixados ali, bem ajustados. A nossa fé está nele e nenhuma outra coisa mais. Nós não cremos em nenhuma outra coisa mais. Está bem claro isso? Então Paulo está dizendo isso nesses dois versos. Agora, vamos pegar alguns textos para você entender. Vamos lá, primeira carta de Paulo a Timóteo, para nós darmos mais fundamentos a isso que estamos falando.
Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2. Nós vamos ler versos 5 a 7. Versos 5 a 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 5 a 7. Acompanhe. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, não vou nem citar aquele 14:6, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que Paulo está falando de Jesus? Que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, presta atenção. Não existe nada nesse mundo, uma pessoa, um objeto, um local, uma construção, seja lá quem for, que faz mediação entre Deus e os homens, que liga a pessoa que acredita nisso a Deus. Nada me liga a Deus. O único mediador entre Deus e os homens é quem? É Jesus Cristo. Então não tem um outro meio que eu possa me chegar a Deus. Não tem uma técnica, uma construção, uma coisa ungida, uma pessoa que me dê condições de eu me chegar a Deus e Deus só chegar a mim. Não existe nenhuma outra coisa. O único meio de eu ter acesso a Deus é através de Jesus Cristo. E o único meio que Deus se achega a mim também é através de Jesus Cristo. Vocês entendem isso? Então, pastor, esse monte de coisa ungida que essa gente distribui, que fala que tem unção de Deus e vai trazer Deus para a vida das pessoas, é uma farsa? É uma farsa. Você entendeu? Não tem outro meio de eu chegar lá, e nem de Deus vir até mim. O único mediador que me liga, me leva a Deus e me traz Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. Não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a um Pai senão por mim. Você tem entendimento disso que eu estou te dizendo? Eu sei, isso é uma coisa simples, pastor. Mas já abriu aí na tua mente essa verdade? Então, recapitulando, não existe uma construção, uma igreja, um personagem, uma pessoa, um objeto, um símbolo, seja lá o que for, que me dê condições de eu chegar a Deus e de trazer Deus a mim. O único meio que eu me achego a Deus e Deus se achega a mim é através da pessoa de Jesus Cristo. Não tem outro caminho, meus irmãos. Não tem outra coisa. Está bem claro isso? Eu não posso levar você a Deus, nem trazer Deus a você. Só Jesus Cristo pode. Eu posso falar, mas aí dentro, no teu espírito, no teu coração, só Jesus Cristo pode fazer isso. Então, toda e qualquer coisa, seja santo, seja imagem, seja religião, seja lá o que for, que promete que aquilo é um caminho para Deus, é mentiroso. Que promete que Deus está ali, que você se achega a Deus ali, ou você se achega a Deus lá, é mentiroso. O único meio de acesso a Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que a nossa fé não está em nenhuma outra coisa a não ser Ele. Somente nele. Está bem claro isso na tua mente? Então, quando eu creio nele de todo o coração, o caminho está aberto diante de mim. Hebreus 10 fala que através do sangue dele foi aberto um novo e vivo caminho. A porta se abriu. Através dele é o único meio, eu tenho acesso direto a Deus. E Deus tem acesso direto a mim, não tem outro intermediário. Não tem um santo para cada dia, como existe no catolicismo, que são
todos mediadores entre Deus e os homens. Não existe isso. Não existe nada que a igreja evangélica possa apresentar como ungida, consagrada, santa, que faz essa mediação, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o fundamento da nossa fé não é em nenhuma outra coisa, a não ser em Jesus Cristo. Então vamos ler o texto de novo. Porquanto há um só Deus, verso 5, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então só há um mediador. Então qualquer outra coisa que é apresentada, onde quer que seja, como algo que vai fazer uma mediação entre você e Deus, é falsa, é mentirosa, não é confiável, não vem de Deus. Vamos para outro texto? Hebreus capítulo de número 9. Vamos ler o verso 15. Abra aí e acompanha a leitura, né? Agora vamos falar da nova aliança. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança lá, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, como é que Paulo apresenta Cristo agora? É o mediador da nova aliança, foi aquele que trouxe a nova aliança para cada um de nós. Eu só tenho acesso à nova aliança, eu só passo a viver na nova aliança, eu só entro na nova aliança através da fé em Jesus Cristo. Ele é o mediador, é o que trouxe a nova aliança a passar a vigorar na nossa vida, é o que trouxe o Novo Testamento através do seu sangue, é que estabeleceu uma nova aliança no seu sangue. Ele é o meu mediador. Então eu só tenho acesso, eu só entro na nova aliança, eu só passo a fazer parte dessa nova aliança através de Jesus Cristo. Não tem nenhuma outra coisa que me dê condições e me ponha dentro desse evangelho da graça de Deus, se não for a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós estamos radicados, edificados, confirmados na fé nele. A nova aliança só apresenta um ponto de fé, a pessoa de Jesus Cristo e o que ele fez na cruz. E nada mais, não tem outra coisa, não tem outra coisa. Está bem distinto isso na sua mente? Então vamos ler de novo. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, porque ele teve que morrer, para a remissão das transgressões que havia na lei. Ele teve que remir toda a culpa que vinha da velha aliança. Remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então todos quantos estão sendo chamados, eles vão entrar nessa mediação da nova aliança e passar a viver na nova aliança. Aí mesmo em Hebreus, capítulo de número 8, vamos lá. Hebreus 8. Vamos ler o verso de número 6. Olha o que ele diz. Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, olha lá, a velha aliança, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Até aí. Então, o que Paulo está dizendo? Que Jesus obteve um ministério muito mais excelente. O ministério de Jesus e o que ele fez é uma coisa muito superior ao que foi feito por Moisés na velha aliança. É um ministério superior. Aí ele diz, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de uma aliança superior instituída com base em superiores promessas.
Porque se aquela primeira aliança, olha a velha aliança, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. O que ele mostra? Que toda aquela primeira aliança que foi feita foi uma coisa defeituosa, que precisou ser substituída por uma aliança perfeita, com superiores promessas. Agora Cristo vem e Ele é o mediador dessa superior aliança, superiores promessas, uma aliança superior a tudo aquilo que fez Moisés. Sim ou não? Então a nossa fé está somente numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Mais um pouquinho, capítulo 7 de Hebreus. Vamos lá para o verso 22. Vai falar de novo aqui. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Então, Paulo apresenta ele agora não só como mediador, como o fiador. O que é o fiador? Você vai alugar um imóvel e chega lá, pastor, o senhor tem casa própria? Tenho. Quer ser meu fiador? Não, mas aí eu vou. Estou brincando. O que o fiador vai fazer? Se você não pagar, a casa dele vai entrar como pagamento daquilo que você ficou devendo. Então o fiador tem um imóvel que é a garantia de que o pagamento vai ser feito, não é verdade? Agora, por que Cristo é o fiador? Cristo é a garantia da nova aliança. Ele garante que tudo que a nova aliança diz a nosso respeito se cumprirá, vai se cumprir e coisas já cumpriu. Não tem como falhar, não tem como errar, não tem como não acontecer, não tem como não dar certo. Tudo que a nova aliança diz a nosso respeito, Cristo é a garantia de que é verdade. Por isso, quando a gente fala, fui liberto do império das trevas, Cristo é o garantidor, Ele é o fiador, não pode falhar. Por isso que quando falamos, Romanos 8:1, agora, pois, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não pode falhar, não pode errar, não pode ter defeito nisso, porque Ele é a garantia de que isso é real, de que isso se cumpre, de que isso é a realidade e jamais pode falhar. Vocês estão entendendo? Ele é o garantidor, Ele é a garantia. Por isso que quando você lê a Escritura e você conhece a nova aliança, conhece as promessas, você está fundamentado nelas, você pode ter certeza que o Cristo é o garantidor de que tudo isso é verdade. E nada pode falhar, nada pode deixar de acontecer. Quando nós dizemos que Ele nos libertou, libertou mesmo. Essa é a garantia da nova aliança. Não tem falha, não tem erro, não é bem assim. Não é assim mesmo, porque Cristo é a garantia. Está claro isso na sua mente? Está bem definida essa verdade? Então vamos voltar onde começamos. Colossenses, capítulo de número 2, e terminarmos. Hoje, a nossa fala foi mais curta hoje, mas Colossenses 2, vamos terminar aonde começamos. Versos 6 e 7, como recebestes a Cristo? Agora eu tenho que andar nele, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, olha lá, nele radicado. O que é enradicado? Estamos enraizados na pessoa dele, enraizados a fé nele. Nele radicados, nele edificados. O que é edificados? É ser construído. A nossa fé é construída em Cristo. Cristo é o autor e consumador da nossa fé. E ele diz uma outra coisinha. E confirmados na fé. O que é uma pessoa confirmada? Fixada, parafusada, bem fixada. A nossa fé está fixada totalmente em Cristo, né? Agora vai acontecer uma coisa extraordinária. Quando nós estamos assim, olha o final do verso. Como fostes instruídos, olha lá, crescendo em ações de
graça, quando nós estamos radicados, edificados, firmados na fé, entendemos bem isso, a graça de Deus começa a se manifestar, a graça começa a agir na nossa vida. Coisas que às vezes ficamos anos, Senhor, tem misericórdia. Mas quando estamos bem edificados, a graça começa a entrar em todas essas áreas da nossa vida e vai tendo ações na nossa mente, ações na nossa emoção, ações na nossa família. As ações, graça fica uma coisa viva, reinando, trabalhando, fortalecendo, trazendo vida para cada um de nós. Onde abundou o pecado, abundou a graça. Então, muitas coisas não mudavam em nós. Não mudavam, coisas da nossa personalidade não mudavam. Mas quando as ações de graça vão operando, você vai se soltando, de repente você se tornou mais simples, mais manso, aquela esposa ríspida com o marido, que tudo irritava, de repente a irritação vem, mas já não está tão forte quanto era, ela vai conseguir. E na outra vez um pouquinho mais, e um pouquinho mais. E o marido, quando se irritava com a mulher, Senhor, arranca isso do meu coração. Nunca arrancou. Mas quando as ações de graça vêm vindo, uma hora ele vai olhar para ela e falar, meu Deus, eu estou comendo essa comidinha que a esposa fez. Ela se esforçou e fez isso, e fez aquilo, e fritou aquilo. E às vezes eu chegava mal-humorado. Nunca dei graças, né? Maridão, você já chegou para a esposa e falou, esposinha querida, muito obrigado por essa comidinha que você fez, né? Lavou a camisinha para o marido. Você sabe que as ações de graça tornam a gente mais sensível, que a gente só quer coisa gigantesca, né? Fazer o céu descer, né? Mas uma prova de que a graça está tendo ação na nossa mente, na nossa vida, começa com o reconhecimento das pessoas que estão ao nosso redor, reconhecimento de gratidão, considerar a esposa, considerar o marido, entende? Enxergar a riqueza de cada pessoa que é dentro de casa, mesmo que estão cheias de falhas. Você entende isso? Reconhecer e ter gratidão por parentes que a gente não gostava muito, que era até um pouquinho chato. Ter prazer de estar na igreja, até com aqueles irmãos que às vezes são meio irritantes, né? Bom, não tem ninguém aqui, ainda bem que não é com vocês, né? Sabe, ser sensível para alguém que pede alguma coisa na rua. Vou contar a história da coxinha, pode? Você já sabe, mas tinha um horarinho de café lá no banco onde eu trabalhava e a gente saía lá, tinha um lugarzinho que vendia uma coxinha. Como eu gostava daquela coxinha. Quantas vezes eu pegava aquela coxinha, quando eu ia fazer assim, ó, no cotovelo vinha aquele menino lá do centro da cidade, tum, tio. Eu não chegava nem a morder, eu olhava para ele e ficava irritado. Me dá um pedacinho dessa coxinha. Sabe aquele cachorro rosnando pelo osso? Às vezes falava assim, não enche. E virava e mordia a coxinha. Mas você não é pastor, homem de Deus, mas a víbora está aqui dentro escondida. A víbora está escondida aí dentro, esse homem ruim, essa mulher ruim aí, nervoso, né, irritante. Até que um dia as ações de graça começaram, e quando eu ia morder a coxinha, veio aquela criança, eu olhei e falei, essa vez eu vou dar. Essa vez eu vou dar. Eu vou ficar com água na boca, mas vou dar. Vocês estão entendendo? As ações de graça começam a mudar a gente de dentro para fora. Aquelas coisas duras. Aquelas coisas duras que a gente tinha camuflado aqui dentro. Entende que até o nosso relacionamento em família era um pouquinho irritante, certos pontos começam a mudar. As ações de graça. Até coisas que estavam presas na nossa vida, muitas vezes sem ficar pedindo. Quando eu estou arraigado nele, amadurecido, firmado, concentrado, edificado, a graça vai tendo uma ação na minha vida, vai liberando tantos pontinhos.
Até a paciência maior que precisava ter com o filho, vou passar a ter, porque muda de dentro para fora. Você reconhece que esse velho homem preso na nossa natureza, ele é extremamente maligno? Reconhece que ele está em você? O inimigo que habita em mim, né? A ação de graça é que vai levando ele à morte lentamente. Conforme mais eu estou arraigado em Cristo, amadurecido em Cristo, firmado nele, edificado nele, com entendimento do Evangelho da Graça, as ações de graça começam a trabalhar, me soltando por dentro. Os anzóis estavam presos lá nas minhas emoções, lá na minha mente, aquilo vem brotando, sabe? Vem vindo devagar, não é uma coisa instantânea que vem, que nem uma espuma de quando você derrama Coca-Cola num copo, mas aquilo vem vindo devagarinho, e depois de alguns anos, você percebe que você está uma pessoa mais sensível, uma pessoa melhor, mais paciente, mais tolerante, mais amiga, aprendeu a dar graças por simples coisas que a esposa ou o marido fez por você, entende? Que você não enxergava, né? Você aprende até a ser mais fiel com as pessoas, levá-las mais em consideração e respeito, até às vezes um vizinho chato, entendeu, queridos? Então as ações de graça vão ter muitas atividades na sua vida quando eu estou firmado, agarrado, edificado e construído nele. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé. E vamos ter a breve oração. Feche os olhos se assim você quiser e vamos. Senhor, nós queremos te adorar profundamente. Deus da verdade. Deus que nos libertou do império das trevas e nos redimiu para sempre. Queremos te adorar, Senhor, e pedir que esse arroz com feijão que foi pregado, essa simples palavra, ela venha iluminar os olhos do nosso coração, a convicção da mediação de Jesus Cristo, e de que não há nenhuma outra coisa que me liga a Deus ou me traz Deus, é só Jesus Cristo. Que essa convicção se desperte dentro de cada um de nós e de todos aqueles irmãos preciosos que nos acompanham lá nas redes sociais, Senhor. Que haja um iluminar dos olhos, uma abertura, um entendimento, para que se cumpra essa palavra verdadeiramente na vida, na nossa mente, na nossa casa, no nosso relacionamento familiar, Senhor. E a vida em abundância que é trazida pela graça de Deus venha se manifestar em cada um de nós. Oramos crendo pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém.